Olá, graça e paz, irmãos. É um prazer estar com vocês quando vou ter o grande privilégio de compartilhar com cada um de vocês e com a tua família da palavra de Deus. Eu sou o pastor Elias de Araújo, pastoreio a BPC em Diadema, São Paulo há 13 anos, pastoreio desde 91, há mais de 30 anos, e tem sido um prazer nesse tempo todo pregar, expor e ensinar a palavra do Senhor. Eu vou falar sobre o tema Vida Frutífera Inspirada pelos Salmos. Serão 11 episódios, serão 11 salmos, cada um deles com seus princípios, com seus ensinos, com as suas características. Eu quero convidar você não pode perder, a cada um desses episódios. Eles vão certamente edificar a tua vida, vão te fortalecer e te levar a ter uma vida mais frutífera. É muito importante estudarmos os salmos. Quero falar aqui brevemente um pouquinho sobre eles. Salmos significam louvores. Foram escritos no período de 1000 anos aproximadamente. Nós temos vários autores dos salmos, mas o que mais se destaca é Davi, que escreveu 73 salmos pelo menos. Os salmos expressam os anseios, os sentimentos, as angústias, tristezas, mas também a alegria e a esperança do poeta, do autor sagrado e também do povo de Israel no Senhor. Nos salmos, os poetas dão expressão às suas mais profundas experiências e emoções, e experiências, algumas delas muito tristes, trágicas, e outras muito abençoadoras e felizes e bem-sucedidas. Os poetas, os autores sagrados, ao escrever seus salmos, expressaram um sentimento de esperança, mas também de temor, de expectação, mas também de desapontamento. Nos salmos, os poetas falam com Deus, enquanto em outras partes da palavra de Deus, Deus fala com o seu povo. A linguagem do salmo, por ser expressão da alma, do sentimento, do coração. Aliás, os salmos, poucos são didáticos, mas uma grande parte deles descrevem e são expressões de experiência e de sentimento. Então, os salmos, eles visam mais os sentimentos, mais o coração do que a mente. O grande reformador luterano, Martinho Lutero, se inspirou naquele salmo tão conhecido, o Salmo 46, para compor aquele célebre louvor, aquele hino que nós conhecemos, Castelo Forte é o nosso Deus. Que o estudo desses 11 episódios, cujo tema eu repito porque é muito importante, vida frutífera inspirada pelos Salmos. Que o estudo desses 11 episódios te inspire, te fortaleça, te ajude, te conduza. Que esse estudo, que esses episódios te levem a uma vida produtiva e muito frutífera para o louvor e para a glória do nosso Deus. Eu te convido a estar conosco em cada um desses episódios. Eu te aguardo. Vai ser um prazer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós te amamos, Jesus. Como nós precisamos da tua presença, Senhor. Se você ora em línguas, comece a edificar o teu espírito. Nós te amamos, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo. Eu mergulho na mirra ardente, Jesus, mas peço que novamente eu me rasgo. Eu me rasgo. Declare, eu
mas vem. Eu mergulho. Mas peço que eu me rasgo. Eu me rasgo. Faça disso uma oração nessa noite. Eu não tenho medo do fogo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Levante as suas mãos, levante. Não sei mais viver, Senhor. Quem já pisou no santo? Estamos tratando sobre a série Vida Inspirada pelos Salmos. E no episódio de hoje, que é o 6º episódio, vamos tratar sobre o tema Um coração limpo é a fonte para a boa frutificação. Quero fundamentar essa reflexão no Salmo 51 e no versículo 10, que para mim é um versículo central neste salmo. Está escrito assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Este salmo é uma oração. Essa oração, na verdade, é a oração de confissão mais espiritual e mais profunda que nós temos na Bíblia. Este salmo nos ensina como confessar pecados. Vamos aprender isso com o salmista Davi neste momento. Davi havia ganho muitas lutas na sua vida. Ele havia enfrentado e vencido o urso, o leão. Ele havia enfrentado e venceu Golias. Enfrentou dificuldades no deserto, na caverna de Adulão. Mas Davi perdeu uma batalha para o próprio coração. A nossa vida é constituída de muitas lutas. Na verdade, nós matamos um leão por dia, metaforicamente falando. Temos enfrentado, amados, muitos gigantes na vida. Temos superado muitas barreiras, temos vencido muitos obstáculos, porém, o nosso maior inimigo, o nosso maior gigante, nossas maiores dificuldades não são as externas, não estão do lado de fora, elas estão dentro de nós, é o nosso próprio coração. Depois de esconder o pecado, por um ano mais ou menos, Davi foi exortado pelo profeta Natã. Então Davi, depois de confrontado pelo profeta, ele confessa o seu pecado e ele busca e pede o perdão de Deus. No versículo 1 e no versículo 3 nós temos desse Salmo 51 a base do perdão para Davi, que é a misericórdia de Deus. Ele ora assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi não apela para a justiça de Deus, Davi não apela para a justiça própria, não. Davi não apela para as suas boas obras, Davi, ele pede pela misericórdia de Deus. O maior rei de Israel está prostrado diante do rei do universo. No versículo 3 nós vemos que Davi, ele é humilde para reconhecer o seu pecado, quando ele diz: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele admite que o pecado persegue,
que o pecado está diante dos seus olhos. No versículo 4, então, ele vai confessar o pecado. Ele afirma: pequei contra ti somente pequei. Ele confessa o seu pecado, não procura se justificar. Ele não afirma o seguinte: eu pequei por culpa da Batseba, eu pequei porque a carne é fraca. Não, ele não procura aqui racionalizar o pecado, ele não procura aqui justificativas próprias, ele simplesmente admite. Ele diz: eu pequei contra ti. Amados, nós sabemos que o homem, como a Bíblia diz, a mulher, as pessoas já nascem na condição de pecadoras. Agora, Davi, ele também reconhece isso, que ele nasceu em pecado. No versículo 5 ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. A condição de ter pecado o leva à confissão e a pedir por purificação do seu coração. Observe no versículo 2, ele fala: lava-me. Ele diz: purifica-me. Ou seja, Davi, ele já sabia daquilo que o apóstolo João ensinaria muito tempo depois, quando João ensinou que se confessarmos nossos pecados a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora, Davi, ele admite que a sua alma estava suja pelo pecado e ele reconhece que ele precisa de uma limpeza espiritual. Davi já estava sentindo as consequências do pecado e ele queria a absolvição desta culpa. A sua alma foi infectada pelo vírus do pecado e ele precisava de uma vacina espiritual. Davi faz vários pedidos. Você note que no versículo 1, versículo 2, a sequência é a seguinte: apaga, lava-me e purifica-me. No versículo 7, ele inverte a ordem e ele pede assim: purifica-me, lava-me e apaga. Então Davi, reconhecendo a sua culpa, ele vai então pedir a Deus pela purificação do seu pecado. Ele admite que a sua alma está suja e que somente uma limpeza espiritual poderia restaurá-lo novamente. Davi já estava, amados irmãos, já sentindo as consequências do pecado na sua vida e nas áreas da sua vida. Ele queria essa absolvição. Davi, então, ele vai intensificar os seus pedidos. Ele fala: apaga, ele fala: lava-me, ele fala: purifica, até chegar no versículo 10, quando ele admite que ele precisa, na verdade, de um coração novo. E aí ele afirma: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Parece que para Davi, irmãos, apenas apagar, purificar não é suficiente. Então ele reconhece a necessidade da criação de um coração para ele. Então Davi deseja uma mudança profunda, uma mudança radical na sua vida. Ele pede: cria em mim. Eu entendo aqui que esta aqui é o clímax, da oração de confissão de pecados de Davi. E essa deve ser também, amados, a nossa oração ao Senhor. Essa é a nossa maior necessidade, deve ser o nosso maior desejo, deve ser a nossa busca incessante, deve ser o nosso alvo, deve ser a nossa vontade. E a pergunta que não se cala: para quê ou por que ter um coração puro? É muito claro aqui no salmista, neste Salmo 51, a ideia aqui de um coração puro é para que se tenha comunhão, intimidade com Deus, para que se volte a ter a paz e a alegria ao Senhor. Agora, irmãos, é necessário um coração puro para que nós sejamos pessoas melhores também, com certeza. Precisamos cuidar do coração, que é a fonte, que é a base da nossa vida, e mantê-lo integralmente limpo. O que sai dele é o que contamina. Salomão já dizia no Provérbios 17, Provérbios 4, aliás, versículo 23, que o que sai é o que contamina o homem. E Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 20, também afirmou que é o que sai do coração que contamina o homem. E Tiago vai dizer na sua carta, no capítulo 1, versículo 14, que cada um é tentado e atraído segundo a sua própria cobiça. Sendo assim, amados irmãos, o nosso maior problema, o nosso maior inimigo, o nosso maior gigante, o nosso maior obstáculo, a nossa maior dificuldade não é o que está fora de nós, mas é o que está dentro de nós, é o que está no nosso interior, é o nosso próprio coração. O que somos determinará nossas
nossas atitudes, palavras e reações. Jesus disse que uma árvore é conhecida pelos seus frutos, lá em Mateus 12, versículo 33. E o problema de Davi não foi exatamente a Batseba, foi o coração dele. Da mesma forma, o problema de muitos crentes não é exatamente o pecado em si, não é a fofoca, a murmuração, a maledicência, o orgulho, o adultério, a contenda, não é exatamente esse o problema de muitos crentes. O problema maior que nós temos está na base, está na raiz, está no nosso próprio coração. Daí, a necessidade urgente de manter esta fonte inteiramente limpa, porque é dela que procedem as saídas da nossa vida. Daí a importância de nós mantermos a casa do Espírito Santo limpa, para que ele continue não somente a habitar, mas a operar através da nossa vida. No versículo 8 do Salmo 51 ao versículo 11, Davi vai destacar aqui as consequências do pecado que ele sentiu no seu corpo e na sua vida. Durante o período de 1 ano, mais ou menos, quando ele escondeu o pecado do Senhor, ele sentiu algumas consequências disso. Olha no versículo 8, ele vai usar aqui a expressão de ossos esmagados. Então temos aqui a ideia de uma consequência física. O seu corpo sentiu a consequência do pecado quando ele fala de ossos esmagados. Ele fala aqui de dor, de uma dor física. Agora, trazendo aqui Paulo à nossa memória, Paulo falou sobre isso também na carta aos Coríntios, quando ele disse que por falta de discernimento e reverência, muitos crentes estavam doentes e outros já haviam morrido. Então, amados, a experiência e a lição é muito clara. O pecado causa doenças físicas, sim. Só físicas? Não. O pecado também traz consequências emocionais. Olha no versículo 12. Davi reconhece isso e ele fala assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Davi havia perdido a alegria, o prazer de estar na presença do Senhor. Davi havia perdido o vigor do Espírito Santo na sua vida, porque o pecado o afastou da presença de Deus. Então ele teme isso, e depois ele vai orar para que Deus não afaste dele o Espírito Santo. Ou seja, no versículo 11 ele fala isso: nem me retires o teu Espírito Santo. Então Davi admite claramente que ele estava sentindo consequências espirituais por causa do seu pecado. O Espírito Santo, como nós sabemos, irmãos, é o nosso maior patrimônio. Não podemos permitir com que o pecado nos afaste da presença de Deus. Muito pelo contrário, temos que deixar com que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, renovando a nossa mente, quebrantando e purificando o nosso coração e nos aproximando cada vez mais da presença do Senhor. Precisamos manter o coração puro para que nele o Espírito Santo permaneça e atuando cada vez mais. Davi vai falar também dos resultados da confissão e da purificação. No versículo 12, ele vai falar aqui da alegria que é restaurada. No versículo 13, a experiência e aprendizado são suficientes para ensinar. Ele diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Então, depois da experiência, Davi se sente habilitado, capaz para ensinar pessoas que passaram pela mesma situação que ele passou também. Agora Davi vai ensinar, como nos ensina nesse Salmo 51. Ele vai nos ensinar a reconhecer a nossa culpa, e mais do que isso, ele vai nos ensinar a confessar e abandonar o pecado, porque o mais importante é permanecer na presença de Deus, em paz e alegria e em comunhão com o Espírito Santo. No versículo 15, ele vai falar aqui do louvor, da restauração do louvor e da adoração. Aí ele fala o seguinte: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Então Davi pede aqui pela restauração do louvor e da adoração na sua vida. Agora, amados, o culto só será aceito por Deus quando ele é proveniente de um coração completamente puro. Deus se agrada primeiramente de um coração puro, de um coração sincero, antes
2 sacrifícios antes dos holocaustos. No versículo 17, Davi vai esboçar aqui o padrão do culto que agrada a Deus. Ele afirma: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então Davi está partindo para a conclusão da sua exposição, do seu ensino aqui para nós também, dizendo que o que agrada a Deus é um coração puro, é um coração quebrantado. Essa experiência, ela trouxe para Davi não apenas o ensino, mas um aprendizado muito grande. A conclusão que aqui Davi chega é a seguinte: o culto que agrada a Deus é um espírito quebrantado e também um coração contrito. É para isso que Deus olha. Antes de Deus olhar para as ofertas das nossas mãos, antes de Deus ouvir os nossos louvores, ouvir os nossos atos de adoração, antes de Deus ouvir as nossas palmas, Deus vai primeiramente atentar para o nosso coração, porque o coração é a base, é o fundamento da nossa vida e da nossa adoração. E aí Davi vai colocar claramente aqui que o que agrada a Deus é um coração assim, é um coração quebrantado, é um coração contrito. E eu me lembro aqui da oferta de Abel e de Caim. Abel, ele leva para Deus o melhor que ele tinha, e lá fala que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Em contrapartida, aí chega o seu irmão Caim para oferecer uma oferta que ele tinha para Deus, e lá vai dizer que Deus não atentou para Caim e nem para a sua oferta. Por quê? Porque o coração do Caim não estava voltado para uma adoração sincera e real, ao passo que o coração de Abel era o coração voltado para Deus, era o coração que tinha comunhão, que tinha intimidade com Deus. Então, amados irmãos, o coração que agrada a Deus não é exatamente o que nós fazemos, mas é quem nós somos. Então Davi deixa muito clara esta lição aqui neste salmo. O que ele diz aqui, em outras palavras, é que Deus quer receber primeiramente a oferta do nosso coração. Ele quer uma vida pautada nos seus caminhos. Deus quer uma vida que é conduzida pela sua palavra e orientada pelos seus ensinos. Muito mais do que atos litúrgicos, o que Deus quer de cada um de nós como adoradores que nós somos é um coração puro e um espírito contrito. E aí eu me lembro de Jesus em João capítulo 4, quando ele diz que Deus, que o Pai, ele procura aqueles que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. É esse o culto que Deus quer de cada um de nós. Às vezes, irmãos, nós nos pegamos no automático do culto, no automático da adoração. Entramos no templo sagrado, na casa de oração, e nós começamos a cantar e a orar e nos gesticularmos, sem percebermos o que estamos fazendo, né? Estamos acostumados a cultuar a Deus toda semana, mês após mês, ano após ano, e se nós não percebermos, estaremos oferecendo a Deus um canto, um louvor, um culto mecânico, um culto vazio. Mas Deus, ele quer que o nosso louvor, que a nossa adoração brote de um coração sincero, de um coração voltado para ele, de um coração sem pecado, de um coração que já foi perdoado por Deus. E aí, amados, partindo para a conclusão dessa reflexão, a experiência de Davi é semelhante à que nós temos também quando nós pecamos. O pecado traz sobre nós doenças físicas, doenças emocionais e, sobretudo, doenças espirituais, e essas são as piores. E com Davi aprendemos, porque ele passou por isso. Ele sentiu na alma e no seu corpo todas as consequências dos seus pecados. Davi plantou, agora ele colheu. E ele colheu por muitos anos. E a sua posteridade e a sua família também sofreu com seus atos que ele teve quando ele cometeu o pecado juntamente com a Batseba. A experiência do rei Davi nos ensina muitas coisas. Basicamente nos ensina pelo menos 5 ou 6 lições. Primeira, a experiência de Davi nos ensina que a misericórdia e não a justiça própria é a base para o nosso perdão.
Deus vai nos perdoar não por quem nós somos ou por que nós fazemos. Deus nos perdoa por causa da sua misericórdia que não tem fim. Isso aqui para Davi é pontual. A segunda lição que Davi traz nesse salmo tão maravilhoso é que o pecado não pode ser ocultado, ele precisa ser confessado e abandonado. Davi havia tentado, ele tentou e escondeu por 1 ano. E Natan é levantado por Deus, é usado por Deus para confrontar o rei. E o rei então vai se dobrar diante do rei do universo e dizer: eu pequei, eu nasci em pecado. Ele vai orar: apaga minhas transgressões, me purifica, cria em mim um coração puro. Ou seja, amados, não podemos esconder o pecado. Pecado praticado precisa ser confessado para que ele seja perdoado. É essa sequência lógica aqui no Salmo 51 que Davi escreveu. Pecado praticado tem que ser confessado, abandonado e para ser perdoado. Terceira lição deste salmo: as consequências do pecado são danosas. E Davi nos relata aqui neste Salmo 51. No caso de Davi, trouxe consequências físicas, emocionais e espirituais. Quantos cristãos amados não estão doentes hoje no seu corpo, doentes na alma e no espírito por causa do pecado, e achando que é por causa de coisas naturais da vida, e não é. Às vezes é um pecado que foi cometido. Então é importante refletir sobre este ponto. A quarta lição que Davi nos ensina neste salmo é a seguinte: que nós precisamos cuidar do nosso coração, mantê-lo limpo, temos que purificá-lo constantemente. Ele fala aqui de purificação do pecado, aqui no versículo 2, purifica-me do meu pecado. Ele reconhece que Deus e que somente Deus tem condições de limpar o nosso coração, de limpar a nossa alma, de nos lavar de toda a iniquidade. Quem sabe neste momento você não precisa passar por esse processo de limpeza espiritual da parte de Deus. Então, temos que atentar para isso. Nosso coração precisa estar limpo. Só assim Deus nos aceitará como adoradores, e só assim Deus aceitará a nossa oferta de louvor e de gratidão a Ele. A quinta lição que este salmo nos ensina é que o culto que agrada a Deus, ele começa com o interior limpo, um coração limpo, contrito e quebrantado. Então, que fique muito claro para mim e para você neste momento, é esse o culto que agrada a Deus. Eu vou até ler de novo aqui esse versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. E o resultado é: não o desprezarás, ó Deus. Então, amados irmãos, que este sexto episódio desta série de mensagens, fundamentado aqui no Salmo 51, te leve a fazer aquilo que Davi fez. Ele reconheceu a sua culpa, ele confessa o seu pecado, e ele pede por purificação do seu pecado. E ele faz aqui uma coisa muito importante. Ele afirma que o que agrada a Deus é um coração puro, é um espírito contrito, quebrantado na presença do Senhor. Deus não quer quantidades de louvor, Deus não quer quantidade de cultos. Deus quer primariamente, principalmente, Deus quer uma vida de adoração. Neste momento, quero orar com você, reconhecendo que nós não somos perfeitos, estamos caminhando para a perfeição, e o nosso padrão, referência máxima é Jesus Cristo. É o que Paulo afirmou: temos que crescer até chegar à estatura do varão perfeito que é Jesus. Então reconheça que nós somos falhos. Neste momento, vamos ter uma palavra sincera com o nosso Deus, abrir nosso coração. E se você pecou contra o Senhor, aproveite agora essa oportunidade e fale assim, confesse assim: Pai, eu pequei contra ti,
eu estou arrependido, quero abandonar o meu pecado, me purifica, me perdoe dele agora, em nome de Jesus Cristo. Faça isso agora, vamos orar. Bendito Deus, nós chegamos ao final desta reflexão da Tua Palavra, quando pudemos aqui, meu Deus, ler e aprender com o salmista Davi, o Teu servo, o homem segundo o Teu coração, meu Deus. Um homem que não foi perfeito, mas foi segundo o Teu coração. Eu entendo por quê. Porque ele foi capaz de, depois de confrontado, ele foi capaz de reconhecer a sua culpa. E não apenas isso, mas de confessar o seu pecado e pedir purificação e perdão dele. E neste momento, ó Pai, estamos aqui diante da Tua santa e gloriosa presença, para abrir ao Senhor o nosso coração, Senhor. E ver se há em nós alguma coisa que não Te agrada, Deus. Ver se há em nós algum pecado, alguma falha, algum pecado inconfesso. E neste momento queremos confessar ao Senhor a nossa fraqueza, o nosso pecado, Senhor, e pedir do Senhor neste momento, nos perdoe os nossos pecados e nos purifica de cada um deles, ó Pai. E se houver necessidade, crie em nós um coração novo, Senhor, que haja em nós uma mudança radical, uma mudança profunda, operada pelo Teu Espírito Santo, para que nós não percamos a graça, para que nós não percamos a alegria de servir ao Senhor. Eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Neste momento nós vamos contribuir para a obra de Deus. Eu quero ministrar uma curta palavra baseada aqui no livro de Êxodo, quando Deus pede para que Moisés levante uma oferta, porque havia um projeto em curso. O projeto Deus daria para Moisés e para o povo de Israel. Lá em Êxodo 35, versículo 5, diz assim: tomai o que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra. E mais à frente no versículo 20, a resposta do povo foi imediata. Está escrito assim: veio todo homem cujo coração se moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação. E para todo o serviço e para as vestes sagradas vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram ali as suas ofertas para o Senhor. Eu destaco aqui alguns princípios que as cartas de Paulo vão reprisar, vão reafirmar lá na frente, mas esse texto aqui é rico com respeito aos princípios da contribuição para a obra de Deus. Temos aqui uma necessidade. Qual a necessidade? Construir um tabernáculo portátil, que seria o protótipo do templo que Salomão iria construir muito tempo depois. A necessidade era o tabernáculo. Hoje temos necessidades. Há um outro princípio aqui, uma ordem. A ordem ela veio de Deus. Deus falou. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, ou seja, Deus deu a ordem. Então a contribuição ela vem de Deus. A ordem vem do alto e ela passou por Moisés, que passou para o povo. Outro princípio, que a contribuição aqui é individual. Cada homem, cada mulher, cada pessoa deveria contribuir. Então a contribuição não é por família, não é coletiva, deve ser individual. Outro princípio aqui que Deus estabelece por meio desse texto, que ela deveria ser a contribuição de coração. Lá no versículo 22 afirma exatamente isso: pessoas dispostas de coração. Então não pode ser algo constrangido ou forçado, coagido, mas de coração. E os homens e mulheres atenderam desta maneira, com todo o coração, levar a sua oferta para o Senhor. Um outro princípio aqui está no versículo 22. Eles entregaram a oferta, não retiveram a oferta, não guardaram a oferta. Eles abriram as suas mãos, abriram os seus cofres, os seus sacos, enfim, e levaram a oferta, entregaram a oferta ali aonde Moisés se encontrava. Há outro princípio também no capítulo 36, versículo 5, na sequência desse estudo, que o povo deu com liberalidade.
foram liberais da contribuição, não foram mesquinhos, não foram avarentos, deram o melhor que tinham para a construção do tabernáculo do Senhor. E um outro princípio, o povo contribuiu tanto, mas contribuiu tanto que superou a expectativa de Moisés. E aí Moisés dá a seguinte ordem: vocês estão proibidos de trazerem mais ofertas, porque já temos o suficiente. Que neste momento você possa aplicar a você esses princípios também. E que Deus possa recompensar grandemente a tua vida. Então, neste momento, quer que você olhe para a tua tela, aparece o número da nossa conta, do Pix também. E quero convidar você e te desafiar a consagrarmos agora a nossa contribuição ao Senhor. Bendito Deus, neste momento quero consagrar ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa contribuição voluntária e de todo o nosso coração. Eu quero invocar neste momento, Pai, sobre cada contribuinte, sobre cada vida, as bênçãos do Senhor no campo social, profissional e financeiro. Vem suprir necessidades, vem abrir portas de emprego, vem prosperar de acordo com a tua santa e gloriosa vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te recompense, que Deus te abençoe. Quem vive com Cristo é feliz, quem anda com Ele é feliz. Vida diferente é a vida do crente, cheia de esperança e amor, aguarda a volta do Senhor. Ó dia alegre em que vai chegar. Cheio de amor que só Ele tem. Erga suas mãos cansadas e peça pra Ele segurar, pois Ele está aqui para te livrar. Chegamos ao final deste episódio, quando estamos tratando sobre vida frutífera, inspirada pelos Salmos, um tema de suma importância para a tua vida. Quero agradecer você ricamente por ter participado conosco deste episódio. E caso você perca algum episódio, você pode ir no playlist e lá vai ficar salvo. A transmissão está sendo feita pelo YouTube, pelo Facebook. Quero convidar você a estar conosco na próxima sexta-feira, às 20 horas. É importante que você dê sequência a esse episódio, que você não perca. Se você quiser ter uma vida produtiva, frutífera, abençoada por Deus, e em tudo ser bem sucedido na tua vida, você tem que participar dos episódios, assistir a cada um deles. Vai ao ar todas as sextas-feiras às 20 horas. Eu quero agradecer a você e quero te lembrar que na segunda e na quarta-feira outros pregadores estarão ministrando sobre outros temas que você não pode perder, que também são muito abençoados. Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença, pela tua participação. Um forte abraço em nome de Jesus.